Pessoal, boa noite. Tô fazendo esse vídeo agora, sexta-feira. Sextou pra todo mundo aí, né? Bom, vocês já me conhecem, professor de filosofia de vocês, do Beni Gurgel. Bom, esse tema abordado aqui, que vou abordar hoje, desculpe o som que tá tocando aqui fora aqui. Esse tema que nós vamos abordar aqui é um tema já que foi abordado pelo Centro de Mídia, né? A filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião e ciência. Eu já pedi um trabalho para vocês sobre isso, vocês estão lembrados. Eu vou pincelar rapidamente sobre esse tema esse pertinente, né, dessa aula de filosofia. Como é uma aula uma videoaula de filosofia, eu vou ser bem o mais rápido possível nas abordagens. Hoje vocês têm uma ferramenta formidável que é a tecnologia, o Google, né? Vocês podem buscar lá todas essas formas de conhecimento. Vai ser mais um bate-papo aqui, um pouquinho do que eu tenho para dizer para vocês sobre essas formas de conhecimento, pincelando rapidamente. Né? Essas formas de conhecimento são formas muito pertinentes à filosofia e toda a humanidade. Né? A humanidade não é humanidade se nós começamos a nossa humanidade, começou com a mitologia, né? Depois veio a filosofia, né? E aí cultura, religião e ciência. Hoje, a ciência, como todo mundo sabe, a ciência tem um papel fundamental hoje nesse momento contemporâneo que nós vivemos, um momento de pandemia. A ciência tem um abacaxi muito grande para poder descascar, né? Que o coronavírus, que é a criação da vacina contra esse mal que a natureza colocou aí para desafiar aí a inteligência dessa ciência, né? Que é a ciência biológica, né? E a filosofia, como forma de conhecimento também, é uma forma que eu vou estar utilizando agora, uma forma argumentativa, né, de explanação sobre essas outras formas de conhecimento. Bom, mito, já todo mundo já sabe, mito é os contos mitológicos que os antigos tinham para expor as suas ideias de coisas que eles não tinham conhecimento, então eles utilizavam de mitos para contar as suas histórias. Cultura é algo que é produzido pelo homem, né? O homem produz cultura a todo tempo, né? Nós temos várias formas, não existe uma cultura, existem várias formas de cultura. E legal que eu vou fazer uma contextualização dessas formas de conhecimento com um conceito muito importante, que é o conceito de alteridade, né? Que vai ser na próxima aula. Mas eu já vou pincelar tudo isso em uma aula só, né? Num vídeo só. Bom, religião. Todo mundo sabe que religião, existe N religiões, né? A religião é uma forma de conhecimento humana. Hoje eu percebi que há mais adeptos à religião, né? Às religiões, devido a esse problema de pandemia, devido a esse problema que muitas pessoas estão falecendo por esse mal desse século. Esse século XXI vai ficar na história, né? Isso vai ser escrito e nos livros de história, né? Todos os livros de histórias vai ser contado. Vocês vão contar para os seus filhos, para os seus netos, enfim, sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo, né? E arte, né? Que é uma forma de conhecimento também, que o homem também é um conceito criado pelo homem, né? A arte, existe vários tipos de artes, né? E você pode procurar no Google aí, tem arte barroca, enfim, a estética que fala sobre a arte, né? Enfim. E para contextualizar
a questão dessas formas de conhecimento que existe, né? Eu tenho um texto aqui que está no livro de vocês, eu vou ler rapidamente e daí nós vamos já entrar na questão da alteridade, né? Vamos lá. Acompanhe comigo aí no livro de vocês. Eu vou passando aqui porque a tela do computador não é tão grande assim, então eu vou ter que ir passando, tá bom? Vamos lá. O ser humano se faz presente nos diferentes ambientes do planeta. O homem construiu formas, né? O homem pode voar, cruzar os mares, habitar o deserto e até regiões alagadas. Trata-se do maior predador. Nós somos tidos como o maior predador, né? Mesmo não sendo naturalmente o mais forte. Né? Nós somos mais fracos do que os leões, do que os elefantes, enfim. Mas nós podemos enfrentar mamíferos maiores que ele e tem condições de se defender de organismos que não podem ser vistos a olho nu, como por exemplo o coronavírus, né? O coronavírus é um vírus que está aí dizimando uma boa parte da nossa civilização, mas que brevemente a ciência moderna fará uma vacina. Eu tenho uma convicção plena de que a ciência tem possibilidade de criar uma vacina e breve criará uma vacina relativa a esse vírus, né? Ó, pode comunicar ideias, nós podemos comunicar ideias, experiências, como agora eu estou fazendo com vocês, para as gerações que ainda não nasceram. E ter contato com os pensamentos daqueles que já não habitam o mundo dos vivos. Por exemplo, quando você fala que uma pessoa morreu, a pessoa morreu, né? Eu vejo que, por exemplo, Immanuel Kant, um filósofo alemão, ele morreu. Mas ele é revivido sempre nos cursos de filosofia. Quando falamos em moral e ética, rebuscamos os pensamentos de filósofos, como Immanuel Kant, como Rousseau, Jacques Rousseau, enfim, vários filósofos. Quando você lembra de um filósofo, ou lembra de um pensamento de um filósofo, ou volta lá atrás para falar do lei gravitacional de Newton, você está reavivando seres que já morreram, pensadores que já morreram, mas que você faz com que esses pensamentos revivam, né, no presente, embora já estejam mortos lá no passado, mas eles são revividos por nós através das argumentações, dos pensamentos que eles nos deixaram. Albert Einstein, por exemplo, deixou um grande legado, muitos pensadores deixaram um legado para nós, mas com isso se tornou possível pensar, refletir e escrever em folhas em avulsa a sua compreensão. Você tem que escrever suas compreensões sobre os motivos que levaram os seres humanos a terem essas condições privilegiadas em relação aos demais seres que habitam o planeta. Bom, o que eu tenho para dizer que faz a diferença entre o homem e o animal? Pense um pouquinho. O homem, ele tem duas coisas primordiais, que é a inteligência, em primeiro lugar, para criar cultura, para criar religiões, para criar mitos, enfim, criar o que ele quiser criar, a inteligência. E tem um instinto, que é o instinto que nós temos, que principalmente as mães têm, o instinto materno, o instinto paterno, o instinto de saber que nós corremos perigo. Então, o que é mais o que mais vem à tona de nós, seres humanos, é a inteligência. O que predomina em nós, seres humanos, é a inteligência do que o instinto. Mais inteligência do que o instinto. Diferentemente dos animais,
O que predomina nos animais é o instinto do que a inteligência. Não quer dizer que os animais não têm inteligência, mas o que predomina nos animais é o instinto. O que predomina nos humanos é a inteligência. Não quer dizer que os humanos não tenham também instinto. Tá. Vendo tudo isso, né, para ser o mais breve possível esse vídeo, para não demandar muito tempo, a gente tem o conceito de alteridade. O que é esse conceito de alteridade? Porque essas aulas anteriores, que tudo que passou aqui já foi falado no centro de mídia, né? Então eu quero já discutir, contextualizando a questão das outras formas de conhecimento, o conceito de alteridade. O que esse conceito, o que é alteridade? Alteridade é reconhecer o diferente e respeitar aquele que não vivem, aqueles, né? Aquele que não vivem a vida como vivemos, o que não pensa como nós pensamos, o que não querem o que nós queremos. Compreender o conceito de alteridade no mundo em que vivemos é um exercício bem complexo. Bom, pessoal, alteridade. Eu vejo a alteridade como respeito e empatia. Talvez alteridade seja sinônimo de respeito e empatia. Por quê? Nós nunca devemos querer que o outro pense como nós. O outro nunca vai pensar como nós. Eu percebo em casais, em relacionamento, o cara começa um relacionamento, ele quer que o cara ou a moça quer que a pessoa pense que nem ela. Não é impossível. Cada um é cada um. Então, esse respeito, esse conceito de alteridade é o mesmo conceito de empatia. Se colocar no lugar do outro, respeitar a cultura do outro, ser tolerante à religião do outro. Ah, mas o cara tá fazendo tudo errado. Ele é um cara que vai para a igreja, mas, viu? Devemos respeitar a opinião alheia. Devemos ter com nós esse conceito de alteridade, o mesmo conceito que vem lá da empatia. Se colocar no lugar do outro e respeitar o outro como nós gostaríamos de ser respeitado. Então, o que é a empatia e a alteridade? Eu digo que o respeito, eu mesmo falo que de forma alguma, eu gostaria de ter se respeitado por vocês ou por qualquer um, por medo, por coação, por opressão. Eu quero sim. Acho que todos querem ser respeitados por ser respeitado. Querem ser respeitados num sentido intelectual. Um respeito natural. Né? Eu respeito aquele cara porque ele é gente boa. Eu respeito ele porque ele é um cara do bem. Eu não respeito porque eu tenho medo dele. Esse respeito de temor, esse respeito de receio, esse respeito de medo, esse respeito para mim é um lixo. Né? O respeito verdadeiro é o respeito intelectual. É o respeito que você tem pelo outro, independente do que o outro é, do que o outro faz. Você respeita. Tá? Respeito a cultura dele. Ah, o fulano gosta de pagode. Eu odeio pagode. Exemplo. Não sou eu. Estou usando exemplo. O outro lá gosta de funk. Ah, eu acho funk detestante. Eu detesto, aliás, detesto funk. Eu odeio funk. Eu odeio o candomblé. Né? O candomblé é uma religião que faz mal. Não é bem assim. Alteridade. Eu respeito o outro e como que eu gostaria que o outro me respeitasse. Independente da religião do outro, independente da cultura do outro, independente do que o outro faz, o que o outro quer, a opção sexual do outro, não interessa. Eu tenho que respeitar porque todos nós temos uma coisa em comum. Tá? Seja ele preto, branco, azul, amarelo, índio, americano,
inglês, brasileiro, enfim, boliviano, paraguai, nós temos uma coisa em comum, que é a dignidade humana. Então, o conceito de alteridade, junto com o conceito de empatia, se nós unirmos esses dois conceitos, que praticamente quer dizer a mesma coisa, nós conseguimos olhar para o outro e olhar para o outro, e quando olharmos para o outro, olharmos para nós mesmos, respeitando o outro como nós gostaríamos que o outro respeitasse nós. Preciso de religião para isso, professor? De forma alguma. De forma alguma você precisa de religião para respeitar o outro. De forma alguma você precisa de religião para respeitar o Deus do outro, né? Ou o credo do outro, ou os costumes do outro. A questão é, a palavra importante aqui é alteridade, tá? O respeito ao próximo, né? Independente do que o próximo faz, do que o próximo ele é ele, eu sou eu, mas nós temos uma coisa em comum que é a dignidade, que é igual para todos. Então, vendo isso, a gente pode ver aqui que o conceito de alteridade no mundo em que vivemos é um conceito bem complexo para se trabalhar. Eu, particularmente, não acho que seria complexo. A partir do momento que você tem um pouquinho de senso de ética e você entende o conceito de alteridade, você sempre vai respeitar o seu próximo. Independente. Essa questão de o outro lá usa isso, aquilo, tem tatuagem, isso, aquilo. No mundo contemporâneo que nós vivemos, nós temos que respeitar os outros da forma que eles são, independente de qualquer, se ele torce para o Corinthians, para o São Paulo, para o Flamengo, eu tenho que respeitá-lo. Esse é o conceito de autoridade e está relacionado à questão das formas de conhecimento, né? Óbvio, óbvio que tem pessoas que às vezes pega um dos conhecimentos que está dentro das formas de conhecimento e faz daquilo o seu mantra, né? Bom, se você não for para a igreja, se você não for lá rezar, você vai para o inferno. Então as pessoas às vezes acabam atropelando os conceitos, né? E deixa de respeitar o outro. Né? Pelo fato de você não querer ir para a igreja ou não vai para a igreja, não quer dizer que você vai para o inferno. Ou pelo fato do outro estar indo na igreja e fazendo o que ele faz lá na igreja, não quer dizer que ele vai para o céu. Né? Existe um respeito. Esse respeito que é falado aqui sobre a questão da alteridade, que deve ser sempre colocado, deve ser um mantra, alteridade e empatia, deve ser um mantra. Tenho que ter alteridade, tenho que ter empatia com os meus próximos. Tendo isso em mente, isso fará total diferença na sua vida. E buscar sempre o conhecimento, né? Toda forma de conhecimento, não só filosófica, mas religiosa, culturais, entender que cada cultura são diferentes, nenhuma cultura é menor que a outra, não posso menosprezar o cara que vai no funk porque eu curto rock and roll, eu não posso menosprezar o cara do rock and roll porque eu curto eletrônico, eu não posso menosprezar o cara lá da Bahia ou do norte do país porque ele tem uma cultura que ele ele frequenta. Eu tenho que respeitar todas as culturas. Eu tenho que ter um olhar antropológico quando eu for olhar ao outro, né? Principalmente quando você sai do estado de São Paulo e vai para o estado do Nordeste, do Norte, e aí você vê o sotaque da outra pessoa e fala, nossa, que sotaque horrível. Mas será que eles não pensam a mesma coisa de você? Não é mais fácil você chegar lá e admirar a cultura deles, que é diferente da sua? Esse conceito de alteridade tem muito a ver com isso, pessoal. A gente tem que aprender a respeitar o outro como ele é, da forma que ele é. Não tentando mudá-lo, porque é impossível mudar as pessoas, né? Então o que nós podemos é apontar os pormenores e respeitar. Essa é a minha aula de hoje.
tá? Para vocês. E depois a gente entra aqui nesse conceito de o que é etnocentrismo, o que é eurocentrismo, né? E o que é xenofobia. Bom, dá até para falar um pouquinho de cada conceito desse. O que é etnocentrismo? Por exemplo, você é do estado de São Paulo, sabe usar um celular, sabe conversar pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook, sabe digitar no computador, é um expert em informática, é um cara que se julga totalmente inteligente. E você vai fazer uma viagem, vai lá para o lado do Amazonas, e aí um dos seus parentes, uma pessoa de lá, quer te levar a uma tribo indígena. Chegando lá, você vai ter um olhar etnocentrista de que a sua cultura é melhor que a do índio. Será? Será que isso é uma atitude etnocentrista? Do etnocentrismo. Por que do etnocentrismo? Porque a sua cultura é o centro do mundo. A sua cultura é melhor do que o outro. Nós vemos muito isso na questão americana. Os americanos se sentem, com todo respeito à cultura americana, que eu admiro bastante, mas não todos, mas alguns americanos se acham o centro do mundo, se acham os caras mais inteligentes, se acham os caras mais poderosos do mundo, e não são, não é isso. Cada um tem a sua cultura. Não existe uma cultura que nem aqui. O que é eurocentrismo? É exatamente isso. É um conceito que acha que a Europa é o centro de tudo, né? Tudo tem que ser europeu, né? Todas as suas roupas têm que ser europeia, a sua comida tem que ser europeia, porque a brasileira não tem muito sentido. Isso é um mito, isso é uma fake. Cada país, cada nação, cada região tem a sua cultura. Ninguém tem essa questão de etnocentrismo, ser etnocêntrico, achar que assim, a sua cultura é melhor que a do outro. Jamais. Isso é ignorância, na verdade. Nem é etnocentrismo, isso é uma ignorância pura. Porque não existe cultura, existem culturas. Existem vários tipos de culturas. E nenhuma cultura é o centro do universo. Não existe centro. Né? Não existe cultura etnocêntrica. Existem culturas, né? Diversas, diversidades de pessoas, costumes, línguas, comidas, enfim, músicas. Então, não existe cultura e sim existe culturas, né? Existe um multiculturalismo, que são várias culturas, às vezes dentro de uma cultura só. E aí não temos como julgar que a cultura X, Y, A, B é melhor que a outra. Existem vários tipos de cultura, tá ok? E o que é xenofobia? Xenofobia é aquela pessoa que a gente vê, vi algumas vezes isso, o boliviano vem para o Brasil e aí entre aspas, lá, vem um boliviano pegar o emprego do brasileiro, né? O boliviano são pessoas, são uma raça não sei o quê. O boliviano só vem aqui para trazer cocaína. O boliviano é um drogado. O boliviano ou o nigeriano, né? Ou o asiático é uma praga. Essa xenofobia, essa fobia de pessoas de outro país, isso é terrível, né, para o seu crescimento intelectual. Né? A gente tem que respeitar a alteridade, tá? Volta lá atrás, né? A alteridade, né? A empatia. A gente tem que ser empático com todas as raças, com todos os povos, com todos os costumes, com todas as culturas, tá ok? E todas as religiões também, tá ok? Essa é minha aula, minha reflexão que eu deixo para vocês, tá ok? E uma boa noite para todos, se cuidem, tá? Desculpe de alguns erros, de algumas falhas, que a gente faz um vídeo meio de improviso, mas fica aí para vocês. Eu quero que vocês façam o seguinte,
escreva para mim a diferença entre... me escreva alguma coisa sobre etnocentrismo, tá? Ou o eurocentrismo ou xenofobia. Tem 3 temas aqui, ó, bem pertinentes, coadunando um com o outro. Dá para vocês se esbaldar com esses conceitos. O que é etnocentrismo? Pesquisem e façam um trabalho para mim. O que é eurocentrismo? Pesquisem e façam um trabalho. O que é xenofobia? Eu dei uma explanação aqui mais ou menos do que significa cada um desses conceitos. Óbvio que foi muito raso o que eu falei, mas eu quero que vocês busquem um pouco de cada conceito desses e façam um trabalho bem caprichado para mim, tá ok? Um abraço para todos vocês, muito obrigado por estar me escutando, tá ok?